Qual o melhor tratamento para a obesidade? Será o tratamento clínico? Será o tratamento cirúrgico? Vamos falar sobre isso hoje. No nosso último TV Fusion do ano, teremos o prazer de receber aqui o Dr. Thiago Sivieri, cirurgião bariátrico, e a doutora Francine Sivieri, que é endocrinologista, para a gente falar exatamente qual é a diferença dos tratamentos para a obesidade, o clínico e o cirúrgico. Afinal de contas, nós estamos falando de uma doença que não tem cura, multifatorial e com tratamentos multidisciplinares. Então, hoje nós vamos falar do tratamento clínico e do tratamento cirúrgico. Porque por muitas vezes as pessoas acham que o único tratamento, o melhor tratamento é só cirurgia bariátrica. Mas isso não é verdade. Existem outros tratamentos, né? O medicamentoso, enfim. Nós vamos conversar aqui, vamos ter muito assunto para poder falar, junto com esses dois profissionais incríveis, que é o Dr. Thiago Sivieri e a doutora Francine Sivieri. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso último TV Fusion do ano de 2022. Antes de começar aqui, eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença de todos que estiveram aqui durante esse ano com a gente, que iniciou esse trabalho do TV Fusion no comecinho da pandemia e a gente esteve aqui firmes e fortes, graças a Deus. Agradecer todos os profissionais que estiveram aqui com a gente, que passaram pelo TV Fusion, e agradecer a Bariatric Fusion por esse convite de me colocar aqui como paciente bariátrico, né, junto com profissionais incríveis, para a gente poder falar sobre obesidade, tratamento, né, e cirurgia bariátrica. Então sejam bem-vindos, meu povo! Vamos colocar aqui já ao vivo. Deixa eu falar um oi para quem está entrando aqui, antes de mais nada. Deixa eu ver quem que está aqui. Amanda Aldo Sanches, seja bem-vinda. Kátia, a Franci está aqui. Bruno Páscoa, seja bem-vindo, meu irmão. Ju Pereira, Renata, Lidiane, Dr. Thiago Sivieri já está aqui, presente com a gente. Cristiano, Samuel Gregório. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, perguntinhas e dúvidas, se vocês puderem colocar na caixinha de interrogação aqui, vai ajudar muito a ter uma live mais dinâmica, tá bom? Pra gente poder, se tiver bastante pergunta, a gente para um momento aqui para responder as perguntas de vocês, ok? Eu já vou colocar o meu fone antes dos doutores entrarem aqui e já vou aproveitar, deixa eu ver se... Não, eu acho que o fone eu tenho que colocar depois porque tá com a música de fundo. Mas deixa eu já aproveitar aqui, enquanto é o Dr. Thiago, eu já consigo colocar o fone. Vamos ver. Boa noite! Opa, olha só! Temos uma tela dupla aqui, com dois profissionais. Boa noite, doutora. Doutora, boa noite, doutor. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Prazer estar aqui com você. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre converso com o pessoal do Fusion, que é muito legal essa iniciativa. Você é um artista nato, né, Léo? Que mostra aí sua vida, sua rotina. É muito importante essa demonstração, né? E esse bate-papo para todo mundo perceber que a obesidade é uma doença, mas que tem cura, tem controle, tem tratamento. E hoje nós estamos aqui, né? Eu pela segunda vez, a doutora Francine, minha esposa, endocrinologista da equipe. E estamos aqui para trazer também informações aí também do tratamento clínico dessa doença que é a obesidade. Nós não vamos brigar aqui hoje. Vamos debater. Olha que eu vou botar fogo nesse trem. Eu vou botar fogo nesse trem. Doutora Francine, seja bem-vinda. Doutor Thiago já não precisa de apresentações, ele já é de casa aqui. Você está chegando agora, é um prazer recebê-lo aqui, um endocrinologista. E que coisa boa, né, gente? Nós temos aí um cirurgião, um endocrinologista, agora está precisando de um nutricionista aí, hein, na família. Será que já vai ter um nutricionista aí ou uma nutricionista? Aqui acho que vai demorar um pouquinho se alguém for seguir essa carreira. Mas, né? A gente tem ótimos lá na clínica que não são da família, mas são como uma família, não é? São como se fosse uma família, né? Exatamente. Hoje, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, seja da parte dos profissionais, ou seja da parte dos pacientes, a gente acaba que se torna uma família, né? Exato.
A né? gente muitas vezes fica mais lá no trabalho do que com a família propriamente, né? De verdade. Então, é muito bacana quando a gente tem realmente um ambiente familiar, né? Com afeto, Uhum. com carinho. E É acho que é isso que isso a gente aí. está construindo juntos, assim. É uma equipe muito bacana Que que a bom. gente conseguiu formar nesse tempo todo. E eu Você falo pode que botar, o você pode paciente botar fogo bariátrico, nesse. como é que é? Não, eu ia brincar. Pode botar fogo aqui na gente, mas só não pode causar uma crise conjugal, por favor. Não, não, isso não. A não ser que vocês estejam debatendo algum artigo científico que um escreveu e outro não concorda com um ponto ou outro. Aí, aí vai para o conjugal, pode ter certeza que vai, né? Mas olha só, eu falo que a equipe multidisciplinar com o paciente bariátrico é um casamento sem direito a divórcio. Então é mais do que família, né, gente? Eu sempre falo isso. Mas doutora Francine, endocrinologista, doutor Tiago Sivieri, cirurgião bariátrico. E hoje nós vamos falar, eu vou colocar até o tema aqui embaixo, para quem... Ah, eu não consigo colar aqui, mas depois eu escrevo. Na hora que a gente estiver no decorrer da live, eu escrevo e deixo fixado aqui. Vamos falar sobre uma doença que a gente já sabe que, graças a Deus, hoje, com o poder da comunicação, espaços como esse da Bariatric Fusion, vocês como profissionais que estão agora cada vez mais atuantes na rede social, é uma proximidade incrível sobre isso, é uma humanização do atendimento que começou bem um pouquinho antes da pandemia, mas na pandemia isso se fortaleceu muito, né? Foi uma humanização digital do paciente com os profissionais. Então, isso foi incrível. E nada mais sabido nesse período que vivemos desde o início da pandemia e dessa inserção dos profissionais cada vez mais atuantes nas redes sociais sobre a nossa doença, que é uma doença que não tem cura, porém é tratável, né? Uma doença multifatorial com tratamento multidisciplinar. Eu, como paciente bariátrico e como comunicador, né, e como uma pessoa que eu ajudo milhares de pacientes bariátricos e faço conexão entre bariátricos, pacientes obesos e profissionais, hoje esse tema é muito importante, não só para mim, que já tenho 5 anos de operado, mas principalmente para as pessoas que estão sofrendo num grau elevado da obesidade. E quando eu falo neste grau, tem alguém mexendo aí. É a produção de trás, né, de vocês. A produção aqui, ó. Vem É a cá. produção. Olha lá, ó, Falando em ó, ó, ó. família. Olha a produção aí, gente. Olha essa carinha dessa produção. Ai, bonitinho. Desculpa, gente. Desculpa, Léo. Imagina, não tem problema nenhum. Então, quando a gente fala sobre o tratamento, é muito importante que o paciente que está vivendo ou a primeira fase do pré-operatório ou do pós-operatório entenda que a cirurgia bariátrica, muito se ouviu falar que a cirurgia bariátrica era o último caso. Era o último caso, né? Então, creio que há inúmeros que diversos pacientes realmente, como eu, tentei diversos outros tratamentos e acabei caindo na cirurgia bariátrica. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer. Mas existe uma outra realidade também em que o paciente que às vezes não está tão preparado para a cirurgia bariátrica e nunca tentou algum outro tipo de tratamento, é esse paciente que por muitas vezes necessita da doutora Francine para poder fazer uma análise clínica do quadro da situação atual da obesidade do paciente, da evolução com os anos, desde o start, vamos dizer assim, né? E acompanhar o processo ou de remissão ou de progressão de uma doença que é inflamatória. Então, eu queria pedir licença ao doutor Tiago, mas eu gostaria de começar com a doutora Francine para ela falar um pouquinho dessa parte da endocrinologia no tratamento da obesidade sem chegar à cirurgia bariátrica. Uhum. Bom, Léo, é um tratamento que realmente, até pouco tempo, era muito frustrante. A gente não tinha muito sucesso com o tratamento clínico da obesidade. E ele é realmente multidisciplinar. A obesidade é uma doença multifatorial. Desconfie quando alguém tentar tratar a obesidade sozinho, né? A gente precisa de outros profissionais envolvidos. A gente precisa tratar o ambiente em volta desse paciente, né? A família, os gatilhos ambientais, pesquisar muito bem a parte emocional, psicológica desses pacientes. Então, é realmente um trabalho muito árduo
que envolve muita gente, né? E que o paciente precisa estar muito disposto a fazer. Só que é uma parte fundamental. Eu falo muito com o paciente que está se preparando para uma cirurgia, inclusive, que ele entendendo o tratamento clínico, ele entende a doença dele e ele fica muito melhor preparado para a cirurgia, né? Para o pós-operatório. Entender como uma doença crônica, como uma doença que não tem cura, como uma doença que deve ser tratada como qualquer outra, é o primeiro passo para o paciente que está obeso, né? Hoje mesmo atendi uma paciente, um pré-operatório de bariátrica, que teve que trocar de endocrinologista, porque ela ficou com ele 20 anos, não conseguiu perda de peso significativa, houve reganho, mesmo tomando as medicações anti-obesidade disponíveis. E aí ela optou pela cirurgia bariátrica, até pela facilidade com que hoje tem essas informações na mídia e tudo mais. E ela foi solicitar a avaliação, né, do endocrinologista dela, de 20 anos. Ele falou, não, eu não concordo, você vai tomar de novo a medicação, você não tem que fazer a cirurgia. Então, a gente vê que o preconceito em tratar a obesidade, muitas vezes é do próprio médico. O Thiago brinca muito com isso, né? Você quebrou uma perna. Você tem dúvida se você vai tratar ou não? E aí, por que a obesidade é uma escolha? Não é uma escolha. Então, é mais ou menos nesse sentido. Quebrou a perna. Vamos tentar, vamos engessar, vamos ficar de repouso, vamos fazer fisioterapia. Não, não resolveu. Qual é o próximo passo? É cirúrgico, né? Por que com a obesidade não pode ser assim? Por que o paciente e outros médicos, outros especialistas, até endocrinologista, eu falo isso porque eu ouço muitos colegas falando do mal, né, com preconceito do tratamento cirúrgico. Por que com a obesidade tem que ser diferente? São etapas de tratamento, né? E hoje, com as novas medicações disponíveis, a gente tem tido mais sucesso no tratamento clínico da obesidade. Mas a chance de reganho de peso é muito grande, né? Segundo os últimos estudos, ainda gira em torno de 80% de reganho de peso. Então, é um tratamento possível, é um tratamento que está evoluindo muito, né? Depende de uma equipe multidisciplinar, depende das pessoas em volta do paciente obeso envolvidas, mas é um tratamento muito possível, só que a gente tem que pensar que ele tem uma falha muito importante, porque a obesidade tende a voltar, né? O peso que você perdeu tende a voltar. Doutora, então, só um adendo antes da gente progredir para esse assunto. Você falou o seguinte, muito preconceito sobre a cirurgia bariátrica de vários colegas endocrinologistas, certo? Sim. Você acha que esse preconceito ele gira em torno de uma esfera de falta de conhecimento do profissional sobre a cirurgia bariátrica? Confere, doutor Thiago, também? Isso? Gira em torno disso, sim. É encantador quando a gente estuda os mecanismos envolvidos nas mudanças hormonais, de neurotransmissores, dos mecanismos sacietógenos, da melhora dos parâmetros metabólicos, né? Mas muito pouca gente, na minha área, tem acesso a toda essa informação. Realmente uma coisa que falta. Olha só, doutora, eu não sou profissional, eu sou paciente. A partir do momento que eu tive, através da consciência da minha endocrinologista, tá? Que através da cirurgia bariátrica, eu já vou passar a palavra para o doutor Thiago, dentro desse assunto que a gente está falando agora. Né? Primeiro, que é o ponto do preconceito que gira em torno da esfera da falta de conhecimento de alguns endocrinologistas, tá? Na hora do tratamento clínico, direcionar para a cirurgia bariátrica. Poxa, 20 anos, a gente tem um exemplo, 20 anos ali, né? E não teve sucesso e o próprio médico não deu a indicação para a cirurgia bariátrica para aquele paciente. Né? Então, esse é o ponto 1. E eu, como paciente, poxa, Léo, você está sobrecarregando o seu baço, tá? O meu baço, tá? E daí? O que o baço tem a ver com isso? Você está com resistência insulínica, você está no pé da diabetes. Então, assim, a cirurgia bariátrica vai acontecer isso. Tá, beleza, entendi. Tá, operei. Léo, sua diabetes acabou. Seu baço voltou ao normal. Poxa, eu lembrei o que você falou, doutora. Seu fígado, a esteatose,
hepática, hepatite medicamentosa, alcoolismo, seu fígado está imenso, sua esteatose está num grau horroroso, maravilha. Fiz a cirurgia bariátrica, como é que está o fígado? TGO, TGP, fez assim, ó, caiu. E aí você começa a perceber todas essas mudanças, né? E aí, doutor Tiago? Ô, Leão, você percebeu que o casal aqui gosta de falar, né? A doutora Não, é um adora cadinho. dar aula, adora falar, tá bom? E Isso é sabe maravilhoso. muito, estuda muito. Eu tenho muito orgulho de tê-la comigo aí na equipe, tá bom? Eu vou fazer um apanhado aí também, vou falar um pouquinho também, que eu também gosto de falar, tá bom? Se eu estiver falando muito, você me corta. Deixa eu falar uma coisa sobre mudança. Aí eu vou ver no sentido amplo da palavra. Gerenciamento de mudança. É tão difícil isso que existe um livro para falar sobre mudança, em todos os aspectos, em todas as esferas. Você vai mudar uma empresa, você vai mudar um funcionário de lugar. A princípio ele fica com medo, a princípio ele não quer, mesmo que isso seja para melhor para ele. A princípio a gente é acomodado. Então, a questão da indicação da bariátrica, até pelos endocrinologistas, que você me perguntou se é por falta de conhecimento ou não, um pouco é isso, um pouco é o medo da mudança, um pouco é sair daquela rotina, daquele mesmo. Dentro da cirurgia bariátrica tem muito isso. Existem médicos que fazem só o bypass, que fazem desde a década de 90. Não vou para o sleeve de jeito nenhum, porque no bypass eu me dou bem, dá tudo certo. Aqui em Rio Preto mesmo, eu tive professores, colegas, que para abandonar o anel foi uma luta, né? E a gente sabia que o anel já não era mais colocado, né? Isso para o público aí, para explicar isso melhor. Então, tudo isso faz parte do gerenciamento de mudança. Eu quero dar um beijo enorme aqui, agora eu vou entrar no aspecto que você falou que é muito importante, que é a aproximação de nós médicos através das redes sociais dos nossos pacientes. E através de pessoas como você, influenciadores, artistas, enfim, que estão sempre aqui todos os dias, levando informação saudável, né? Então eu vou dar um beijo enorme, eu já vi aqui vários, eu não vou falar o nome de nenhum, porque senão eu vou estar cometendo alguma injustiça com algum que eu não falar, mas eu vi vários pacientes nossos que entraram aqui, todos muito todos queridos. deram um oi aqui, dá para ver exatamente que são pacientes de vocês dois. Sim, nossos pacientes, assim, eles são muito próximos da gente. Eu sempre falo, na primeira consulta que eles vêm, ó, me chama no Instagram, pega meu WhatsApp, qualquer coisa você pode me perguntar. Isso é E incrível. eu respondo, tá? Hoje é claro que eu tenho uma equipe junto comigo que me ajuda nisso, porque os meus números cresceram demais, graças a Deus. E, então, aí nós vamos falar um pouco sobre mudança também. Por quê? Nós acabamos de voltar do último Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, que foi em São Paulo, graças a Deus, agora presencial, e existia e existe muita coisa ainda, muito preconceito em cima dessa informação via Instagram, dessa informação via rede social. Eu entendo que tem muita coisa errada, que não pode acontecer. Dancinha com estômago, não sei, isso aí é mais para fazer gracinha e chamar público. Mas isso não vai para frente, a gente sabe disso. Não, isso não dura. Isso não dura. Não dura, isso faz assim, ó, até sobe, porque é impactante, mas faz assim e desce. Agora, existem informações que a gente coloca que são coisas legais, são coisas bacanas de se passar para um paciente. E a gente está sempre aqui para responder as dúvidas. Essa é a grande diferença. E é isso que as pessoas, principalmente como que eu vou dizer? Sei lá, quem comanda aí precisa entender que o mundo mudou. Que a gente está com essa ferramenta nova agora. E existem novas técnicas que a gente precisa falar sobre isso. Existem novos desafios, que é o reganho de peso após a cirurgia bariátrica, que nós vamos falar sobre isso. E toda mudança gera um desconforto. Então, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente vai falar em preconceito. Um paciente chega para mim a primeira vez, eu tenho certeza que você sofreu isso. Será que eu devo fazer isso? Tem tanta gente que fala, não faça isso, vai fazer uma dieta, vai como se fosse uma brincadeira, né? Vai fazer uma caminhada, fecha a boca, menino. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, fique tranquilo, você está obeso mórbido, a culpa não é sua, é uma doença.
Porque se você tem pressão alta com IMC de 30, de 28, 25, você tem uma doença que é a pressão alta. Você tem que se tratar. Ah, mas eu sou muito novo para fazer a cirurgia. Eu imagino que você, com essa cara de bebê, tenha feito a cirurgia aí com 20 e poucos anos, certo, Léo? Sou muito novo para fazer a cirurgia. É. Não, eu tô com 43. Poxa, tá super bem, parabéns. Tá Com super 43 bem. aninhos. Imaginei que você estava liberando os 30. Enfim. Obrigado. Enfim. Eu disse será que que eu cirurgia sou... bariátrica envelhece. Ó, será que eu sou muito novo para fazer a cirurgia? Me perguntam os pacientes. Eu falo assim, se você tivesse pressão alta, você tomaria remédio para controlar a pressão ou você esperaria chegar aos 40 anos? Então você tem uma doença, você tem que tratar. Quanto mais cedo você conseguir tratar essa doença, que seja através de cirurgia, menos efeitos deletérios ela vai colocar no seu organismo no decorrer do tempo. Então, a cada ano que você passa sendo obeso mórbido, aumenta muito o risco de mortalidade por doença cardiovascular lá na frente. Já tem estudos mostrando que a cirurgia bariátrica aumenta a expectativa de vida do paciente. Isso está muito claro, isso já era assim claro na nossa visão e hoje tem estudos mostrando isso. Então, vamos só voltar aqui no preconceito. A obesidade é uma doença que existe um preconceito muito grande em cima dela. E o tratamento da obesidade também existe um preconceito. Não estou falando só da cirurgia, não. Fala que você está tomando remédio para emagrecer. O que a sua tia vai falar? Meu Deus, menino, você está tomando remédio para emagrecer. Não é verdade? Então, assim, sim uma doença que existe muito preconceito e que precisa tratar. No caso do preconceito, doutor, foi até bom você entrar nisso daí, foi muito bom essa explanação, mas no caso, o preconceito aqui seria quando a doutora Francine especificou de alguns colegas endocrinologistas que por muitas vezes não indicam a cirurgia bariátrica pelo preconceito. E que por muitas vezes essa falta de mudança seria um preconceito... Olha aqui, que amor! Fala oi pro Léo. Oi, querido. Que este preconceito, ele gira em torno de uma esfera de falta de conhecimento do profissional de como continuar o tratamento clínico com os resultados do bariátrico, não da obesidade. O preconceito da obesidade, desde que a gente está obeso, que a gente convive com isso, todo obeso é PhD no preconceito. O que a gente precisa são de profissionais para nos tirar esses padrões de repetição de sofrimento, né? Que aí entram vocês, os psicólogos, enfim. E pessoas positivas nas redes sociais que estão fazendo trabalho sério, não dancinha, né? Então, assim, o preconceito do profissional endocrinologista com a cirurgia bariátrica, doutora Francine, está diretamente ligado da falta de conhecimento deste profissional, de como agir com o paciente bariátrico no pós-operatório, de como tratá-lo e como vai ser a transformação do organismo dele? Seria isso? Está, mas eu acho que esse não é o principal fator, Léo. Não, mas é um dos. Sem dúvida. Mas acho que o principal ainda, infelizmente, é a ideia de que eu vou perder o paciente. Ele vai resolver... Era o ponto que eu queria chegar. O que é muito pior, que eu queria chegar, né? mas eu não podia falar. O que é muito pior, né? Porque aí você está pensando exclusivamente em você e não no paciente. Você está pensando aqui, você está pensando ele está pensando nisso, mas não está pensando no propósito e na função dele. Não é isso? Né, doutor? Sim. Exatamente. E é um conceito errado, né? Porque, na verdade, ele não vai perder esse paciente, né? Como eu disse, a obesidade, você mesmo falou, é uma doença crônica que tem um controle muito bom, seja com a cirurgia, que é muito melhor hoje em dia, mas se esse endocrinologista falar para ele, explicar certinho, o cirurgião bariátrico é cirurgião, gente. A gente gosta de estar lá operando. Eu quero que o endocrinologista acompanhe esse paciente, que veja as vitaminas depois. Precisa conhecer todo o processo, não é só exatamente, a a gente tem que anatômica do estômago, né, doutor? Não é muita coisa. A gente tem que trazer esse endocrinologista para dentro do nosso consultório, para dentro da nossa equipe, entendeu? Essa é a grande questão, né? Eu tenho muitos pacientes diabéticos que operaram, mas que hoje tem que tomar uma metforminazinha para manter essa euglicemia ainda, né? Porque
O diabetes é uma doença crônica também, e antes tomava lá insulina e vários remédios, enfim, faz a cirurgia, mas tem que sempre controlar isso, né? O endocrinologista é muito importante nessa fase. E você sabe que você citou até uma coisa aí, doutor Tiago, viu, doutora Francine? Eu curei da diabetes, mas eu ainda tenho uma resistênciazinha pequena insulínica. Então, isso ficou no meu organismo, isso é meu. E se eu não faço acompanhamento com o endocrinologista, como que eu vou saber organizar isso no meu corpo, que futuramente pode trazer um dano, não é, doutora? Eu falo muito para o paciente, Léo, nem todo obeso fica diabético ou fica pré-diabético. A resistência insulínica, sim, normalmente vem da obesidade com outros fatores envolvidos, fator genético, fator ambiental, sedentarismo, enfim. Uhum. Mas se você tem uma alteração de glicemia, se você ficou pré-diabético ou diabético, é porque existe outros fatores por trás disso, não só a obesidade. Então, esse paciente ele precisa acompanhar o resto da vida com o endocrinologista. Exatamente. Por mais que remita, por mais que tenha remissão do diabetes ou do pré-diabetes pós-cirurgia, existe uma chance dela voltar simplesmente pelo envelhecimento, pelo sedentarismo, muitas vezes pelo reganho, né, de peso que pode acontecer de uma forma até não significativa, mas que pode colaborar para piorar esses parâmetros. Então, é vigiar. Esse paciente precisa ser olhado de perto para o resto da vida. É o que você falou, né? É um casamento sem direito a divórcio, né? Ele tem que acompanhar. Exatamente. Porque a gente tem que encarar de novo, né, a obesidade como uma doença que não tem cura. É para o resto da vida cuidando disso e dos fatores envolvidos. Ô, Léo, só para responder a nossa pergunta aí sobre complementares ou concorrentes, né? A gente brincou aqui de briga. Olha, a gente nem chegou nessa parte, hein? Pois é. Mas é isso que a Fran falou, que esse medo da concorrência, né, do endocrinologista, mandar para o cirurgião e aí vai perder o paciente, mas são complementares, tanto de um lado quanto de outro. Eu posso receber um paciente e eu achar, ou eu entender que esse paciente não está preparado para a cirurgia. Diagnosticá-lo, na verdade, né? Sim, fazer uma anamnese do olha, paciente e diagnosticar que ele não é para a cirurgia ainda, né? Isso acontece frequentemente. Fala, olha, eu acho que você ainda não está preparado para a cirurgia, talvez valha a pena a gente entrar num tratamento clínico, aí eu encaminho para a Fran já vai direcionar para a equipe multidisciplinar, aí esse paciente vai fazer um tratamento clínico e talvez consiga controlar a sua doença clinicamente, mas ele vai estar lá dentro, ele vai estar já na equipe, ele já vai estar vivendo aquilo. E talvez daqui 2, 3, 4 anos ele vai precisar operar. Você entendeu? E aí, quando ele operar, ele vai estar muito mais bem preparado. Ele vai estar com a cabeça muito mais tranquila de que tentou. Você entendeu? Então, é muito importante isso. Muito mesmo. E isso entra no que eu chamo de tempo real. Que se por muitas vezes esse paciente fizesse imediatamente a cirurgia bariátrica, sem passar pelo tratamento clínico com o endocrinologista, né, neste período, talvez o pós-operatório, o resultado dele não fosse tão satisfatório, tão bom, e às vezes poderia ter até, vai emagrecer, tem a remissão de algumas doenças, comorbidades, mas a quanto prazo? Curto? Médio? Será que vai visar uma longevidade realmente? E aí entra aquelas questões, né, doutora? A preparação para chegar no doutor Tiago, a análise, né, ali dos fatores hepáticos, né, dos hormônios, das vitaminas, dos minerais, né, avaliar toda essa questão que por muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, o quanto é importante equilibrar o paciente para entregar para o cirurgião, né, aquele momento, e já fazer uma base para o pós-operatório. Estou errado? De jeito nenhum. É muito comum a gente ver paciente de outros profissionais que muitas vezes não tem essa equipe multidisciplinar, ele vir anos depois sem saber que ele deveria usar polivitamínico, por exemplo, no pós-operatório. A gente vê, mas muito, Léo, é rotina. Você acredita nisso? E aquela história de falar, eu vou fazer bariátrica, mas me falaram que meus dentes vão quebrar. Vou quebrar osso, vou ficar careca, né? E eu falo muito isso para o paciente. Às vezes algum paciente fala, doutora, mas nossa, é muito exame, eu tenho que ir voltar, pessoal de fora. Falo tanto que isso é importante para o pós-operatório. A gente corrigir vitamina D antes da bariátrica,
deixar ela no nível adequado, corrigir ferro, ferritina, deixar os estoques adequados é o principal para que ele não tenha problemas no pós-operatório. Então, é exatamente o que você disse, perfeito. Começa muito antes, o sucesso da bariátrica começa muito antes da cirurgia bariátrica. A cirurgia é um ato, né? No congresso, você lembra dessa história? Um cirurgião bariátrico do Sul, não sei, ele comparou a cirurgia ao casamento. E ele falou, a gente tem um namoro longo, então esse seria o tratamento clínico. Aí a cirurgia bariátrica é o casamento, é a cerimônia. E depois a gente vai ter a lua de mel e vai ter que passar os perrengues todos dos 5, 7, 10 anos de casado, mas a gente vai ter que tentar se manter firme juntos. Porque está com cara de Dr. Felipe Koleski, hein? Eu não lembro, de verdade eu não lembro. Eu achei perfeita a comparação, porque é exatamente isso. Se a gente passar essa fase do namoro, casar muito rápido, provavelmente a chance de não dar certo a longo prazo é muito maior, né? Operei sem conhecer a doença, né? Operei sem ter ligação íntima com a doença, sem entendê-la. É isso, sem consciência. Eu passei por isso. Talvez se eu tivesse... Gente, foi incrível. Depois que eu fiz a cirurgia, depois que as pessoas começaram a ver o resultado realmente, não só o resultado de emagrecimento, mas ver que eu estava emagrecendo com saúde, né? Porque até então era um carimbo. Bariátrico fica feio, bariátrico fica careca, bariátrico fica com cara de mongoloide. Era o que falavam para mim. Era o que falavam para mim. As pessoas não tinham mínimo tato. Falavam assim, ih, faz isso não, bobo. Você é tão bonito, vai ficar com cara de mongoloide. O mongoloide. Agora, eu queria mostrar a foto da pessoa que me falou. Aí, né? Enfim, hoje. Então, assim... Ai, desculpa, mas eu não aguentei. Eu perco a amizade, mas eu não perco a piada. Então, o que acontece? Eu não estaria preparado para operar 10 anos atrás. Não. Teria esse resultado? Pode até que seja um bocadinho bom, mas não seria esse. Não. Não seria porque, na verdade, todos os tratamentos... Presta atenção, obesidade aos 10 anos. Obesidade aos 10 anos. Aos 12, eu já era hipertenso, né? E aí eu vim acarretando todo o combo de doença metabólica que eu tive. Todos que você imaginar eu tive. Fora os emocionais, fora o alcoolismo, né? Que, graças a Deus, não faz mais parte da minha vida. Então, você imagina, eu esperava um milagre. Eu pus o balão intragástrico com um dos meus melhores amigos da época de faculdade, Dr. Sérgio Barrichello. É meu irmão, assim... Cara, eu engordei 10 quilos com o balão dentro de mim. Engordei 10 quilos com o balão lá dentro. Então, ou seja, eu tava com um feto aqui dentro, né? Eu tava grávido, praticamente. Porque uma pessoa com o balão engordar 10 quilos, eu tava alimentando o balão. Mas o balão é ruim? Não, o balão não é ruim. O balão não é ruim, o balão é excelente. Eu fui ruim. Eu não estava preparado para o balão. Eu não dei atenção porque eu queria um milagre. Eu queria um Harry Potter para chegar e bater a varinha e pronto, resolvido. E quando eu cheguei na beirada da cirurgia bariátrica, falaram assim para mim, ou você faz ou você não tem 10 anos de vida. Então eu falei, opa, peraí. Então emagrecer agora já não é a prioridade. Então quando eu falo com todos os meus seguidores, por exemplo, tenho certeza que vai ter muito paciente de vocês que já vai mandar direct lá na minha página. Então a primeira coisa que eu falo, você vai operar? Vou. Tira o foco do emagrecimento, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer, não tem jeito. Ah, mas será que a doutora, presta atenção, vai fazer bypass 90% do seu estômago, né, doutor? E você vai passar 3 meses comendo igual passarinho. Aí depois você vai começar a comer igualzinho galinha. Você vai devagarzinho, né? Você vai indo. Então, gente, eu acho que o tempo real é muito importante para isso. E uma equipe consciente, assim como vocês passam a segurança da informação para a gente, eu acho que, se não me engano, a doutora é a segunda endocrinologista nesses anos todos que eu entrevisto aqui. Então, Mesmo? Exatamente. Por isso que eu entrei tanto nessa questão do preconceito do endocrinologista girando na esfera da falta de conhecimento, mas não por preconceito da obesidade, por preconceito sem ter conhecimento de como tratar o paciente. Sim. Ou seja, não se especializou. É a mesma coisa. Doutor Tiago, tudo bem, você é cirurgião bariátrico, sou cirurgião bariátrico. O que você fazia até o ano passado? Eu só operava apêndice.
Ah, você fez 1 ano de especialização só. Não, são 3 meses só de bariátrica, eu estou fazendo um tanto. Ah, eu imagino, teu pós-operatório deve ser show. Né? Você Sim. vai na sociedade, não está na sociedade também. Aí, E eu acho que o aí é uma coisa... endocrinologista é a mesma coisa, doutor? Oi? Aí é uma coisa interessante que eu gosto muito de falar, que principalmente até depois que veio o sleeve, né? Muito cirurgião geral mesmo, igual você falou. Até o mês passado operava só apendicite, né? E aí começa a operar a bariátrica achando que o tratamento dessa doença, obesidade, é o ato cirúrgico, né? Então, o ato cirúrgico, é igual a Fran falou, namoro, casamento, lua de mel, enfim, o ato cirúrgico é apenas uma etapa da difícil missão de tratar a doença obesidade. Ou seja, então, 30% de todo o resultado. Eu não coloco nem 30, viu, Léo? Eu não coloco nem 30. Tá coloco maluco. 25, 20. Outro dia o Bruno Halpner, o endocrinologista de São Paulo, ele é muito bom, obesitologista, estudioso, adoro ele, ele sabe também bariátrica, gosta do assunto, discute de igual para igual, indica. E ele falou outro dia, qual a diferença entre você falar remédio para emagrecer ou remédio para obesidade? Olha que legal. Tratamento para emagrecer, igual você falou, tira o foco do emagrecimento, né? Vamos colocar o foco no tratamento da doença obesidade, certo? Aí tem gente que chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu sou um gordinho saudável, né? Eu tenho um IMC de 45, mas não tenho diabetes, pressão alta. Aí eu já falo, a obesidade por si só é uma doença. Sabe o que dá vontade de falar? Hoje. Não, mas nem é hoje. Nem precisa falar isso. Que eu falo também, daqui 5 anos você vai ter diabetes, mas tá bom. Mas enfim, a obesidade por si só é uma doença inflamatória crônica que está te corroendo por dentro. A obesidade atua em todos os sistemas do nosso organismo. Sistema vascular, sistema cardíaco, sistema respiratório, trato gastrointestinal, dá refluxo, diarreia, tem um monte de coisa. Então a obesidade é uma doença crônica mesmo, inflamatória. Então é muito interessante isso, né? Nós vamos dar remédio para emagrecer, ou seja, operar para emagrecer, ou operar para tratar a doença obesidade. Não, esse ponto é muito bacana no ponto de vista do cirurgião, quando está no processo de evolução do tratamento do paciente. Mas acredito que no ponto de vista do endocrinologista, existe sim o mesmo peso desse mesmo termo, porém, por muitas vezes, o emagrecimento é necessário de imediato, né, doutora? O emagrecimento, às vezes, é necessário de imediato para dar uma controlada na situação real do organismo do paciente, né? Sim. A gente sabe hoje, os estudos mostram que exatamente o que o Thiago falou, tratar a obesidade, né? Não pensar em ficar com o peso normal. Quando a gente perde 10% do peso, independente de quanto seja esse peso, a gente melhora muito os parâmetros metabólicos. Então, melhora a hipertensão arterial, melhora os níveis da glicose, melhora a esteatose hepática. Você ajuda muito a desinflamar esse organismo. Então, perdas modestas até, né? Estou com 110, fui para 100, ajuda muito o paciente obeso, né? A gente tem que buscar, a gente tem que ir, às vezes, devagar mesmo com esse paciente. E qualquer perda de peso é benéfica, sem dúvida nenhuma. Agora entra a questão daquela diferença que eu acho que é muito importante para a consciência do paciente, né? Que eu acho que aí os dois devem fazer, que é levar a consciência do paciente de a diferença da perda de peso com o emagrecimento. Uma coisa, nós estamos falando da balança, que aí entra a perda de massa magra também, que os endocrinologistas arrancam o cabelo quando vê isso, né? Paciente perdendo massa magra. E a perda de gordura, que aí entra o fato da bioimpedância. E o quanto o fato, né? Isso a gente está falando desde o pré para o pós-operatório. E se a gente fala de pré-operatório, o quanto essa parte de emagrecer, e não só a perda literal da balança, que às vezes perde massa magra,
o quanto é importante diminuir a gordura, inclusive para o doutor não entortar a pinça, né? Na hora de passar por baixo do fígado ali, para poder chegar no fundo do estômago, né? Porque o fígado é Exatamente. punkzinho, né? Nosso, É meu bem. punk, é punk. Eu sempre falo para os pacientes que a perda de peso pré-operatória vai me ajudar muito, mas principalmente vai ajudar muito o paciente também, diminui risco, melhora o pós-operatório imediato, tudo A isso é muito ventilação importante. durante, né? Ventilação pulmonar, sem dúvida nenhuma, é muito importante, tá? Agora, tem paciente que não consegue, né? Isso aí é um dilema. Tem muito médico que fala, eu não te opero, né? Porque você não opera, se você não perder 20 quilos, eu não te opero. Eu já peguei vários pacientes assim, né? Se fosse fácil, eu tinha Se fosse... perdido, né? Mas assim, a maioria Isso é, consegue perder 5 isso a é, 8 quilos. texto, isso aí para mim é texto de cirurgião plástico da década de 90. Sim, e tem muito ainda, tá? Mas deixa eu só pegar o gancho aqui do que você falou. É, Esqueci. O que é mesmo, amor, que ele estava falando? Desculpa. Sobre a Sobre... importância da perda de gordura e não do peso literal. Bioimpedância. É isso mesmo. Meu cachorro está latindo aqui, me tirou a atenção. Mas, enfim, por exemplo, hoje, 100% dos nossos pacientes fazem bioimpedância no pré-operatório em 3 meses e 6 meses pós. A nossa nutricionista, que eu acho que está nos assistindo, tem a Adlan e a Mayara, elas dão muita importância, pegam muito no pé da questão de perder gordura e não perder muita massa magra, preservar massa magra. Então, aí está a diferença de você operar com uma equipe que sabe fazer a coisa acontecer, ou de só um cirurgião bariátrico que há 3 meses operava apendicite. Isso aí é muito importante também, você ter uma equipe por trás disso. Poxa, você vai tomar whey protein. Nossa, mas eu vou engordar, vai atrapalhar. Não, você vai tomar whey protein sim, e você vai subir na balança com 3 meses de cirurgia, e às vezes o seu peso na balança vai estar igual à semana passada, mas você vai pôr uma calça, você vai ver que você perdeu medida. Então, isso aí é a diferença importantíssima. Quando o paciente chega com 3 meses e eu forço a barra para ver onde está a academia, não, eu estou fazendo exercício. Não, o que você está fazendo? Eu anoto tudo, eu deixo tudo certinho e estimulo muito isso. Então, você vai perder medida, você vai perder massa gorda, que é o mais importante. Às vezes, a balança, gente, pelo amor de Deus, vocês ficam muito focados na balança. Ai, doutor, ontem eu pesei 89,2 e hoje eu pesei 89,3. Será que é o cocô que eu não fiz? Enfim, tem muito disso. Mas não, gente. Às vezes você não perdeu a massa magra, você manteve a massa magra, perdeu massa gorda, diminuiu cintura, diminuiu tórax, diminuiu coxa. Tem muita coisa aí que a gente tem que ver isso. Então, 100% dos nossos pacientes fazem bioimpedância. A gente opera muito paciente de fora. Nós estamos em São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo. Mas vem pacientes de São Paulo, de Goiânia, muito paciente do Mato Grosso, e eu sempre falo, venha um dia antes para a gente passar na nutricionista, porque às vezes a gente faz consulta online, a nutricionista consulta online, e faz a bioimpedância. Isso é muito importante. E o cara a cara não adianta mentir para os doutores, gente. Não adianta. Na hora que você bate na frente deles, tudo aquilo que você falou online e que você mentiu, esquece. Porque ele sabe. E, doutora, é verdade ou não é? Gente, não faz isso. Não fica sem tomar água, não toma diurético, entendeu? Não force no banheiro, porque não vai adiantar nada. Na hora que você chegar lá no consultório da doutora, ela vai botar você na bioimpedância, ela vai botar você deitado, ela vai olhar, vai puxar aqui, ela vai a língua para fora, ela vai ver tudo, ela vai saber tudo que você está fazendo de errado. É ou não é, doutora? Exatamente. Eu ganhei um pouco de peso, mas foi de músculo, né? Vamos colocar você lá na bioimpedância então, para a gente ver. Não tem como mentir. E a importância de manter os níveis dos micro e macronutrientes junto com os níveis hormonais para que a perda de peso, né, seja uma perda significativa, saudável e que ajude a manter e ganhar massa magra, né, doutora? Fala um pouquinho para a gente. Tem muito, falando em preconceito, né? Tem muito preconceito, inclusive, com os polivitamínicos. O paciente às vezes fala, eu não vou tomar vitamina porque a vitamina me engorda. Eu ouvi dizer, a vizinha falou que engorda, eu não vou tomar. A vizinha falou outro dia lá no aniversário da outra,
Exatamente. E tomar polivitamínico errado também, né? Que não é específico para bariátrica, que não está na dose correta, não fazer as dosagens depois. E a gente cada vez mais vê estudo mostrando que um dos fatores mais envolvidos no reganho de peso é esse desequilíbrio, esse desbalanço entre minerais e vitaminas, né? Ele fala, mas meus exames estão todos normais. Eu falo, não é condição para tomar ou não vitamina. A resposta é sempre: eu fiz qualquer técnica de bariátrica, eu preciso adequar. Não tem jeito. Isso tem que ficar muito claro. Porque tem coisa que a gente não dosa. Tem micronutrientes, tem elementos no sangue que a gente não consegue ainda dosá-los de forma adequada. Então, isso é muito importante para que o paciente mantenha um equilíbrio metabólico, que ele preserve massa muscular, que ele melhore os parâmetros inflamatórios e que ele evite deste lado, né, neste fator, uma chance de reganho de peso no futuro. E é tão simples, né? É tão simples que tem uma outra coisa de preconceito. As pessoas falam, mas eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Eu falo, primeiro que aqui, isso aqui não tá para curar a doença, não, filho. Isso daqui é reserva de saúde. E aí é tão simples você pegar, né, e fazer isso 2 vezes por dia. Não é? Não é melhor do que você ficar na bancada e falar assim, e agora de pressão? Nossa, já que eu tomei o da memória? Ia lá agora do coração. E o do fígado? Como é que faz agora? Já tomou? Então, gente, né? E essa questão do peso, se eu não tivesse um acompanhamento de endocrinologista, eu já estava surtado, igual o Bari surtado, ou pior, muito pior. E eu já estava procurando talvez até uma revisional, um argônio, porque eu ganhei 11 quilos nesses 5 anos. Mas são 11 quilos de músculo da bioimpedância. Sim, sim. Eu faço bioimpedância de 3 em 3 meses. Ai, que legal. É ótimo, isso daí é ótimo. Eu faço também. Só que a minha só tá piorando. Enfim, tô brincando. Mentira, deixa eu falar. Deixa eu falar sobre... Mentira, tô muito bem, graças a Deus. Acabei de correr 5 quilômetros ali rapidinho. Vitamina, tá? Vamos lá. Existe também, eu sou da época que não tinha polivitamínicos no mercado para cirurgia bariátrica, tá? A gente mandava manipular, e aí a manipulação vinha em 8 cápsulas, 6 cápsulas no mínimo. Então o paciente não tomava, tá? Não tomava. Então o que eu falo? Enchia o estômago. Não toma 1, 2 e olhe lá, não vai. Então o que eu falo? Essa aí que você, deixa eu ver essa daí, que você tá aí. Simplesmente ela quer nós estamos na página. Acontece? Plus, exatamente. E aí vem a Plus agora, que é melhor ainda. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? A adesão. Eu não passo um tratamento no paciente se eu vou sentir que ele não vai tomar. Doutor, mas se eu tomar um manipulado, será que não vai sair um pouco mais barato? Ou melhor? Ou mais... Eu quero que você tome, eu não quero que você minta para mim. Então, você fazer isso que você fez aí 2 vezes por dia, eu tenho certeza que o meu paciente vai fazer, quase certeza. Agora, se eu passar um outro, tem vários outros aí no mercado, que ele vai ter que tomar 8 cápsulas, 6 cápsulas, pozinho para lá, não sei o quê, o paciente não vai tomar. Entendeu? Então, assim, não toma, eu sei que não toma. A adesão. Tá? A adesão. Então tem gente que vem no consultório falando que está com intolerância ao sabor, vamos mudar o sabor. E tem a de pastilha também, a Fusion de pastilha, que pode ser que você só engole, não tem problema nenhum. Tá? Então a adesão é muito importante. E assim, é isso que a doutora falou, não é porque seus exames estão normais. Meu médico nunca me passou vitamina porque meus exames estão normais. Deixa eu ver os exames que você faz. Hemograma, ferro e ferritina. Por favor, né? Então, assim, e mesmo porque eles acham que estão normais, às vezes não levam aos médicos, porque pega aquele índice lá e fala assim, tá dentro do númerozinho, só que esquece aqueles índices, não é para bariátrico, né? Exatamente, muito bem lembrado, Léo. Ferritina é diferente para pós-bariátrico, vitamina B12. D é diferente, B12, são parâmetros específicos, que não está escrito lá no exame, que só o médico que lida com bariátrica sabe, né? Então, às vezes leva até para um colega que não lida com isso e ele vai dizer que está normal. E não está normal. Está normal, está tudo certo. Exato. Para aquele paciente,
Por isso que é muito individual, né? A gente não tem que olhar para a doença, a gente tem que olhar para o paciente. Para o E paciente e para a ele, evolução do tratamento, como é que está reagindo, né? exato. E para ele, aqueles parâmetros são outros, são específicos para cada um. Ô, Léo, você falou aí de reganho de peso, aí que você falou de argônio, revisional. A gente está aqui também vivendo hoje um momento de que a gente tem, não adianta, a literatura está aí, literatura mundial. A gente tem 15, em média, eu vou falar uma média, tá? Independente de técnica, 15% dos pacientes reganham peso. Qual é a definição de reganho de peso? Ainda não tem isso em consenso. Ah, ganhou todo o peso que perdeu, ganhou 50% do peso que perdeu. Eu faço definição de reganho de peso quando o paciente volta a um nível de obesidade, IMC maior que 30, e que está atrapalhando a sua vida, tanto a vida funcional quanto doenças associadas. E aí vem uma coisa que está aumentando muito que a gente tem feito, que é a cirurgia bariátrica revisional, que você falou aí, tá? Eu não gosto dos resultados do argônio, porém tenho feito bastante revisional com bons resultados. Mas eu quero que a doutora fale aqui, até para eu aprender também, para a gente aprender junto, eu acho que a gente tem que aproveitar aqui ela, sobre novos tratamentos para a obesidade, tanto tratamento clínico antes da cirurgia, quanto alternativas que a gente tem sobre reganho de peso. Eu acho que é bem interessante a gente entrar nesse tópico aí. Não sei o que você acha de entrar nessa seara ou fazer outra depois, mas enfim, é uma coisa que a gente tem visto bastante, que é o reganho de peso. Eu tenho até às 6h30 da manhã. Pode começar. Eu também, mas eu preciso dormir um pouquinho nesse intervalo. Doutora, se você quiser falar um pouquinho sobre esse... Ou quem sabe... Peraí, deixa eu só entender. Novos tratamentos de pré-operatório, novos tratamentos que não levam à cirurgia, novos tratamentos para recidiva? É isso? É isso? O que ele puxou é a recidiva, né? Mas os novos ele falou 3 pontos aqui. Os novos tratamentos também são para obesidade, tratamento clínico. São os mesmos medicamentos, na verdade, né? Que são os análogos do GLP-1, né? São medicamentos... Não, vamos entrar em hormônio. Time Fusion, por favor, já agenda agora para fevereiro, tá? Porque a gente sai de férias agora, para fevereiro, uma nova live, tá bom? Com a doutora, tá? Para ela poder falar sobre isso. Aí o doutor Tiago, se quiser participar junto também, para poder, né, acrescentar aí os pontos de vista na parte... uma outra conversa. Eu acho que vale uma outra live, sim, porque nós vamos entrar em análogo de GLP-1, vamos entrar em novas perspectivas futuras. Acho muito bacana, tem muita coisa bacana que o povo precisa saber, porque tem muito paciente que reganha peso e fica com vergonha de voltar ao seu médico ou ao seu endocrinologista. Ai, meu Deus, falhei. Não, você tem que voltar lá, porque existem alternativas para você. Não pode desistir do paciente, a gente tem que mostrar isso para os pacientes. Time Fusion, vamos lá. Não, eles já deram ok. Aqui a produção é muito rápida. Aqui eu falo já... já está pronto, entendeu? Porque eles têm que ficar atentos, porque senão combina alguma coisa aqui que às vezes eles não pegaram, aí depois eles que sofrem comigo aqui. Imagina, então, Léo. Não, só queria te dizer, imagina o cirurgião lavar as mãos, né? Dizer, olha, você reganhou peso, você voltou aos parâmetros de obesidade e eu não tenho mais o que fazer com você. Isso é muito triste, né? Desistir de você, desistir do seu tratamento. Então, acho que é isso que o Thiago tá tentando levantar. Eu ouço muito isso. Eu recebo pacientes de outros lugares, de outros cirurgiões, que falam, doutor, ganhei peso, voltei no meu cirurgião e ele simplesmente falou, agora a culpa é sua, né? Enfim, eu já fiz sua cirurgia, você voltou a ganhar peso. Mas isso pode acontecer, a gente sabe disso, tem literatura para isso, e existem causas de reganho de peso. E a gente precisa determinar essas causas. E uma das causas é, sim, anatômica. É, sim. Existe um ponto percentual aí, sim, da parte fisiológica, anatômica, né? Sim. Claro. Agora, mesmo em pontos, doutor, agora eu vou entrar aqui do lado do paciente, tá? Do paciente. Porque quando eu escuto um profissional contando uma história assim, a dor bate diretamente em mim de uma outra maneira. Porque eu vivi o processo, eu vivi as dores e vivo a transformação constante da evolução do meu tratamento para o resto da vida. Então, isso é um ponto que
é a questão de analise se realmente a equipe que você está é uma equipe que vale a pena você entregar a sua saúde, o seu tratamento para o resto da vida. Então, assim, eu acho que quanto mais profissionais sérios estão nas redes sociais trazendo proximidade com a realidade, tá? Da ciência, da medicina, do tratamento, tá? E não deixar somente para contar ao paciente dentro do consultório, fazer exatamente o que vocês estão fazendo hoje, traz um nível de consciência para o paciente de segurança, de analisar com quem eles estão. Tá? E hoje abriu-se uma porta muito grande para que o paciente saiba exatamente que a equipe que ele está é uma equipe que está atuando de uma maneira para dar um resultado de alta performance para ele ali na retaguarda, né? Então, assim, gente, o paciente que escuta você engordou, o problema é seu, né? Então, você nada mais é do que mais um na linha de produção desse médico. Você quer realmente ser cuidado por esse médico? Realmente? Então, se você está com tratamento com endocrinologista, como a doutora deu exemplo, uma paciente que ficou 20 anos com o mesmo endocrinologista, não emagreceu, não conseguiu. Claro, existe a parte do paciente também, que é um ponto que a gente tem que falar. Não é só culpa de profissional, não. Tá? Até finalizando isso, eu vou entrar na parte da recidiva de peso, que a gente falou sobre anatômico, fisiológico, mas tem a outra questão também. Então, assim, se você olha para o profissional, você tem todas as indicações, né, para cirurgia bariátrica, e esse profissional está fazendo você continuar com a mesma coisa que não deu certo durante 20 anos, tem coisa errada. Né? Se você está com um nutricionista e esse nutricionista libera você para ir no Burger King com 2 meses de cirurgia, só jogar o pão fora, também eu acho que tem alguma coisa errada. Né, gente? Eu só estou dando uns exemplos aqui. Podem ser bestas, mas pode transformar a vida de alguém nesse exato momento que a gente está falando aqui. E tem essa questão, doutor, que você falou que a recidiva de peso tem a questão, sim, anatômica, fisiológica que acontece, como acho que mais de 20 cirurgiões falaram um pouco sobre esse tema comigo esse ano. Mas o principal fator é a aderência do tratamento, né? Protocolo do nutricionista, protocolo do endócrino, protocolo da atividade física e o protocolo do acompanhamento emocional. Será que você está atuando dentro desses 4 pilares que são fundamentais para o emagrecimento saudável do paciente bariátrico? Então, essa é a pergunta. E o outro ponto muito importante que a gente pode até debater na próxima live é o quão os profissionais estão preparados para receber este paciente que não aderiu ao tratamento, mas que precisa aderir agora e está de coração aberto pedindo ajuda. Né? Sim. Exato. E esse paciente é muito importante, mesmo que ele tenha uma causa funcional ou anatômica, a gente resgatar ele para a equipe multidisciplinar. Esse paciente que reganha peso provavelmente é um paciente que está meio que separado dessa equipe, que não acompanha, enfim. Então a gente resgata ele, a gente faz todo um diagnóstico. Olha, podemos até te reoperar, mas nós precisamos que você volte a jogar no time, no seu time, na verdade, né? E para ter um resultado bacana. Porque a revisional, na verdade, ela é um pouco mais complicada do que a cirurgia primária, e os resultados dela, eu sempre digo isso, é uma cirurgia que tem um pouco mais de risco e o resultado depende um pouco mais do paciente, certo? Então, assim, não é aquela coisa que vai dar certo com certeza. Depende muito da adesão do paciente mesmo no pós-operatório. Pelos cálculos que o senhor falou aí, acho que 80% a 75% do resultado depende do paciente, né? E a gente tem que entrar na questão também, porque aí eu acho que esse paciente, acho que o fundamental é ir direto para a doutora, né? Para ela poder fazer um exame de cabo a rabo, aqueles que a gente chega lá, você conta, a moça fala assim para você, são 63 exames mesmo, né? São 63. São 63 ou 67, não sei. Porque a gente tem que imaginar que a nossa vida ela não está resumida só ao ir ao consultório, o momento do consultório. Eu acho que ali é o momento de carimbar e de ter o próximo passo do que fazer, né?
Mas nós temos, às vezes, percalços profissionais, sociais, afetivos, né? Que às vezes nos tiram do trilho. Só que se você está ajustado com a sua equipe, em 2 minutos você toma a decisão. E acho que eu engordei. Não vou fugir da doutora, não. Eu vou correr nela. Eu vou lá na doutora, porque talvez um ajuste que ela fizer. Ou então, não, vou deixar, agora descambou, eu vou engordar tudo, depois eu vou lá no doutor Tiago e falo assim, ó, recupera. Então, é esse equilíbrio, né, que a equipe traz para a gente, essa consciência, essa noção. Esse é o ponto, acho que é o ponto principal entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. A resposta é simples, né, para essa pergunta, né? Eles são complementares sempre, né? No pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório, no reganho de peso. A gente vive discutindo o caso, debatendo, pedindo ajuda um para o outro, tocando o ramalzinho, vem aqui me dá uma mão. Que incrível. Isso é muito legal, a gente não imaginava isso quando a gente escolheu as nossas especialidades, que a gente iria nos encontrar, né, afunilar na bariátrica. Isso é propósito. Pois é, tem coisa que a gente não explica, né? Não. E o que você estava conversando em relação à equipe, hoje eu estava almoçando com a nutricionista lá no fundo, na clínica, e ela estava dizendo assim, poxa, eu vou atender 5 pacientes online no dia 20, que a gente vai fechar um pouquinho a clínica agora, porque os pacientes precisam saber o que eles vão comer no Natal. Vários me procuraram, porque eles querem comer, mas eles não querem fazer errado. Então, eu vou ajustar a dieta desses pacientes para que eles possam ter a alegria de comer alguma coisa diferente e sem perder o foco no processo todo. Então, eu vou atendê-los online, a gente vai conversar sobre uma dieta diferente, bacana, que eles possam passar o Natal e o Réveillon de uma forma mais feliz, né? E saudável. Então, olha que bacana ter essa proximidade, né? Não ter medo de mandar uma mensagem para a Nutri e dizer, Nutri, por favor, você consegue mexer em alguma coisinha na minha alimentação, porque eu quero passar o Natal diferente, né? E ela ter a disponibilidade de fazer isso. Então, é realmente entender que a equipe está jogando no time, né? Ela não quer simplesmente que seja mais um número, ela quer o sucesso daquele paciente, né? Então, isso é muito bacana, a gente fica muito feliz de ver essa postura, assim, da equipe e o que o Thiago falou, a gente tentar essa proximidade mesmo, do paciente não ter medo da gente, dele perceber que não é, o médico é igual, né? Não é um bicho de 7 cabeças, que ele não pode falar nada, que ele não pode abrir, né, os problemas e tentar uma solução. Perfeito. Agora, deixa eu fazer só um adendo a isso que você falou, das Nutris, né? Com alimentação para o Natal, os pacientes querem comer uma coisa diferente. Eu tenho um programa ao vivo que chama Saúde no Fogão, que eu cozinho toda quarta-feira ao vivo, tá? Com a doutora Silvia Leite Faria, com a doutora Mariana Melendes, com a Ariane Longo, e assim, sempre com a presença de um profissional de nutrição, que eu faço as receitas, que é literalmente o primeiro programa de cozinha bariátrica, né? E eu cozinho ao vivo e tá salvo no meu IGTV. E assim, eu recebo aí, às vezes, desafios. Por exemplo, eu desenvolvi um leite condensado para bariátrico, eu desenvolvi, puxa, aí são milhares de coisas. Bolo de pamonha, queijadinha, torta de morango, empadão sem glúten. Então, tudo lá. Então, assim, tem muita coisa. Agora eu fiz uma maionese, ensinei a fazer um salpicão pro Natal. Né? E a doutora Silvia falou que tá... Não, a doutora Mariana Melendes falou que tá incrível. Sempre equilibrado ali com gordura, sempre com fibra, baixa gordura, tudo zero açúcar. Então, é muito importante a gente... Olha como casa as coisas, né? O nutricionista, um paciente que faz, um cirurgião bariátrico que conecta, aquele que teve a recidiva de peso. Então, esse é o processo de tratamento completo, né, para os nossos irmãos e seus pacientes. E dentro do que a gente falou hoje, que foi lindo para mim, sobre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. E eu quero agradecer. E, ó, não teve briga, hein? Que coisa boa. Não teve briga. Muito bom, Léo. Assim, quero agradecer muito a você, a equipe Fusion, a Kátia que me visita aqui.
por nos proporcionar essa noite desse bate-papo muito bacana, que só vem para acrescentar mesmo. Está de parabéns, de verdade, pelo canal. E é isso aí. Estamos sempre aqui, sempre disponíveis para esclarecer e conversar e ter esses bate-papos super, super produtivos. Grande beijo a todos que nos assistiram, Obrigado, a todos os doutor. nossos pacientes. E vamos lá, vamos descansar agora, fim de ano, dar uma descansadinha, umas fériasinhas, né? Mas a gente volta Tá com com tudo. tudo. É isso aí. Doutora, Léo, foi um prazer te conhecer. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Vou seguir esse canal, quero ver essas receitas. Muito Léo bacana. Andrade OF, é lá no meu Instagram. Já estou te seguindo, mas eu vou ver essa parte. Foi muito bacana. É sempre muito gostoso a gente poder interagir, né? E ver a opinião e o ponto de vista de... Imagina que bacana, paciente, Chefe de cozinha. comunicador, chefe de cozinha, o endocrinologista, o cirurgião bariátrico. Então, assim, Muito legal. muito bom, legal muito mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos. Com Quero certeza. agradecer muito a participação de todo mundo, quem estava aí nos vendo, e espero que a gente consiga realmente tenha trazido um pouco mais de informação para vocês. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Foi incrível essa hora que a gente passou. Quero agradecer todas as informações. Tenho certeza que foi enriquecedor para muita gente. Eu posso ir até além. Eu tenho certeza aí que ativou gatilhos para muita gente criar consciência e pode ter até salvo muita gente aí, porque com essa consciência eles vão tomar aí uma iniciativa, vão começar a pensar de uma outra maneira, avaliar melhor a relação com a equipe e se apaixonar pelo próprio processo. Isso é o mais importante de tudo. Se apaixone pelo seu processo de transformação. É uma das maiores chances que a gente tem na nossa vida. Não desperdice. Tá bom? Obrigado, doutora. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, time Fusion, por essa oportunidade. Lembrando vocês que hoje foi a última live do ano de 2021. Voltaremos aí em fevereiro de 2022, a todo vapor. Quero agradecer de coração todos que estiveram ao vivo aqui com a gente e você que está assistindo depois de salvo. Aproveita, corre no IGTV, que lá tem todos os capítulos desse ano e do ano passado, de diversas entrevistas com grandes profissionais assim como a doutora Francine e o doutor Tiago Sivieri. Obrigado, pessoal. Um Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, muito mesmo, e continue nesse propósito lindo, tá bom? E aguardo vocês lá na minha página, Léo Andrade OF. Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.